Graças a Deus. A luta aumentou bastante, porque a igreja mais perto era 17 quilômetros e a segunda congregação era 29 quilômetros. E ainda tinha um ponto de culto num outro lugar, 36 quilômetros, estrada de terra. Ainda tinha um ponto de culto num lugar, numa outra região também da cidade. Então, era essa as igrejas que eu dirigia. E tinha que morar no centro da cidade, porque eu era auxiliar do pastor daquela cidade. Então, ficava aquela dificuldade toda. Eu quase desencontrava com a Ruth devido ao problema que ela estava passando, que ela já estava tomando medicamento por mal de coluna. E nesse tratamento aí, foi piorando a situação. Eu sou pastoreado no campo de Lagoa de Baixo. Aí nós ficamos há um ano, nós ficamos há 3 anos nessa região, de Campo Verde, Cambaúba e a outra região lá perto de Taiobeiras, e esse ponto de culto. Nós fomos enviados para a cidade de Rubelita. Rubelita era uma congregação só, uma igreja só, mas era uma igreja como se fosse Lodebar. Estivesse em Lodebar. Meu Deus! Glória a Deus. Ele chegava lá, o pessoal falava assim: esse pastor é bom, ele só vive rindo. Ele só vive rindo. Por isso que ele juntava as pessoas, congregava. Não que eu gosto dessa igreja, que o pastor só vive rindo. Toda hora ele está pregando uma coisa boa para nós, mas de vez em quando o pau comia, né? O facão comia. Aí nessa brincadeira, aí os pesos iam para cima da Ruth. Porque querendo ou não, o pastor sofre muito. Às vezes a gente está aqui preparando alguma coisa para falar para os irmãos. Ai de mim se eu falar alguma coisa que não é do Senhor e enviou por mim. Ai de mim. Então por isso nós precisamos preparar primeiro o alimento para poder entregar para as ovelhas. Porque o pastor que entrega erva amarga para as ovelhas, esse não é o pastor. Esse é um lobo que está querendo destruir as ovelhas. Mas o pastor é aquele que prepara o alimento para as ovelhas. E assim acontecia que quando a situação cortava, apertava, então via o peso todo para cima da Ruth, as reclamações das irmãs, dos irmãos, tudo ia para cima da Ruth. E eu tinha que conversar com ela, chegava em casa chorando, triste, aquela coisa toda, né? E principalmente esse lugar chamado Rubelita, ou seja, Lagoa de Baixo, mais especificamente, é o lugar mais perigoso da região norte de Minas. É o lugar, parece que lá que os marginais todos de lá da região, todos ficam ali. Assalto a bancos, né? Eles assaltam a bancos, explodiram banco na Bahia e tal, os marginais moram aqui naquela região. Aqueles assaltos a posto de gasolina que teve na BR-251 até a 040, aqui perto de Sete Lagoas, aqui para lá, todos são moradores de lá. Os irmãos entenderam a situação. O tráfico de drogas, encontraram muitas drogas na cidade chamada Fruta de Leite, os moradores, os marginais traficantes moravam aqui. E olha que lá foi mais de 2 toneladas de drogas, né? E assim, várias outras coisas, né? Mas eu estava ali. Aí o que acontece? Deus me tocou no meu coração para mim lá no Covil. E assim eu fui lá no Covil. E tirei de lá de dentro o líder da máfia deles lá, do tráfico. É filho de uma irmã da nossa igreja, e assim eu fui lá. E era muito medo, o pessoal tinha, até a Ruth ficou com medo, mas eu fui e fui. Mas olha, já tratei como muito bandido, eu vou lá sim, fui lá, e eles falaram assim: tá querendo falar com você, aquela coisa toda e tal. Foi difícil falar com ele, viu? Foi difícil. Mas ele chegou lá na igreja e aceitou Jesus com lágrimas nos olhos. Ele chorava muito, aceitou Jesus. Mas, continuando a situação, ele, um tempo depois, ele não aguentou ficar fora do dinheiro que corre lá, que é muito dinheiro. E nisso ele voltou de novo. Eu falei assim: por favor, meu irmão, fica firme com Jesus. Eu sei que você aceitou, o Senhor não desceu no livro da vida. Eu disse para ele. Ele falou assim: um dia, uma hora dessa aí eu vou voltar lá na igreja. Moço, você chegou lá, recebeu o Espírito Santo de Deus, você chorou na presença de Deus, você estava congregando na presença de Deus, fica firme e tudo. Aí o pessoal já começou a ir, meu pastorzinho conversando fiado aí, tira o pastor da reta aí, mas graças a Deus nenhum deles conseguiu tocar em mim, que só de chegar perto de mim eles sentiam repulsa. Graças a Deus, porque o Espírito Santo de Deus estava comigo. Um pouco tempo depois ele chegou lá e discutiu com a mãe dele. Aí eu fiquei sabendo disso, que a gente morava praticamente vizinho, embora as ruas lá é quarteirão gigante, né? Mas lá a fofoca rola rápido demais, né? Então fiquei sabendo.
casa dele. Quando chegou lá na casa dele, estava saindo para a rua. E eu disse para ele assim: e aí, você vai ou vai voltar para Jesus? Vai lá hoje tem culto, hoje é sábado, aliás, hoje é quinta-feira, tem culto lá, volta lá hoje. Ele falou assim: não, eu volto depois eu volto lá para a sua igreja. Aí então, beleza. Aí eu fui, passou o tempo, eu fui para a igreja congregar, e esse rapaz que aceitou Jesus. A dor do meu coração foi muito grande, porque nós cultuamos e a mãe dele e o pai dele não estavam lá dentro da igreja. Aí depois do culto, logo depois do culto, fiquei sabendo que ele tinha sido morto. Um tiro. Ou seja, não tentaram contra ele, deram um tiro nele. E nisso ele foi conduzido para Salinas, no pronto-socorro lá. E nisso, lá em Salinas, ele dizia assim: olha, poxa, o pastor falou comigo hoje, para eu poder voltar para Jesus. Eu já aceitei Jesus, mas o pastor falou comigo hoje. Mas se eu sair daqui, eu vou voltar para a igreja depressa. Porque o pastor falou para mim não ir, que eu estava correndo risco de vida. E eu estou aqui nessa situação. Não foi em praga que eu vou querer, não, foi irmão. Que nós sabemos da nossa vida hoje. De amanhã não sabemos. E assim aconteceu. E ele tiveram conduzido para Salinas. E estava com uma hemorragia muito grande interna, mas dentro do carro ele foi: glória a Deus, Deus tem misericórdia de mim, deixa eu falar com o pastor, e foi falar com o pastor até morrer. Né? E infelizmente chegou lá sem vida. Que tristeza para mim, mas eu tenho certeza que nós vamos encontrar no céu, porque ele houve arrependimento, mesmo na situação que ele estava. Então, essa foi a marca dali. Embora outras almas aceitaram o Senhor Jesus através da nossa pregação, mas eu não conto que eu salvei tantas almas, assim Jesus é que salvou as almas. Muitos falam: eu ganhei muitas almas para Jesus. Não. Jesus é que ganhou muitas almas, graças eu dou a Ele, porque eu fui usado para isso. E assim fui transferido para a cidade de Cachoeira do Pajeú. Cachoeira do Pajeú, meus irmãos, é uma benção, um lugar, uma benção maravilhosa. Manda metade da população espírita. Tinha 7 centros espíritas lá. E desses 7 centros espíritas, eles faziam sempre trabalho na sexta-feira. E a igreja lá era o final da avenida, e tinha um cruzamento que passa um rio no fundo. Então a igreja é quase uma palafita, né, dentro do rio. Mas é muito bem construída e tal, né? E a estrutura é muito forte, a gente ajudou lá e tudo. Aí começou a situação. Dentro da igreja tinha uma pessoa que era do contra, estava conosco. Mas antes de eu chegar, ela tinha mania de entregar profecia dentro da igreja. E aqueles outros obreiros que ficavam lá aceitavam, porque ela falava, estava batizado com o Espírito Santo, e a coisa toda. Então, os irmãos entenderam a situação como era. Aquela senhora, ela invocava os camaradas lá, né? E nisso, para não falar mal do povo espírita, né? Então, essa mulher velha começou a falar, então começou com um raio de mim, porque eu falei assim: eu mandei ela calar a boca e ficar quieta no canto dela, porque nem batizado com o Espírito Santo ela era. Mas o outro rapaz, que era o meu auxiliar: não, pastor, ela é crente, não sei o quê. Moço, ela está lá e toda sexta-feira faz benzição. Que crente é essa aí dela? Ela chega lá, faz aquele poço, aí coloca os negócios lá e fica pondo a mão para trás e falando umas coisas lá. Não. Ela não vem aqui em cima, não. Então, os irmãos entenderam a situação. Ela começou a fazer alguns trabalhos. Então, como lá na cidade é pequenininha, então alguns irmãos de outra igreja falecia, né? Então o pastor de lá chega o pastor, me providência, me ajuda aqui, que nós estamos precisando de ajuda nesse sepultamento ali. Então, e assim a gente chegava. A primeira vez que eu cheguei lá, tinha um feitiço lá na esquina do muro, lá na frente, aqui lá em Pastor Meirelles. E o retratinho meu lá dentro da sacolinha. Então, como é que eles conseguiram aquele retrato, né? Eu peguei, rasguei assim, porque aquele negócio está lá, lá de fora, na espalha, lá atrás do muro. E daí continuou o sepultamento. Meus irmãos, eu não tenho medo, não. Porque o anjo do Senhor, aqui no ao redor de quem eu tenho, o nível de normal. Então, o anjo do Senhor estava em torno de mim. Eu tenho certeza que nada me aconteceria contra mim por causa disso. Portanto, meus irmãos, continuando a situação. Pouco tempo depois, nós tivemos lá no cemitério, novamente, um outro sepultamento, que também eu fui convidado para celebrar o culto, e do lado esquerdo, na outra quina, já não quiseram fazer lá naquela quina, não, do lado de cá, outra capelinha lá, e meu nome, Pastor Meirelles. Glória a Deus! Eu gritei um glória a Deus lá bem alto, que as pessoas assustou, né?
glória a Deus, está com feitiço. Não, isso aqui não é feitiço, não. Joguei lá para fora. Rasguei o saco e joguei lá para fora. Então ele falou, não, tem que pegar esse com a mão esquerda, que não sei o quê. Não, pega a mão direita, a mão esquerda. Joguei para lá assim mesmo, né? Então, aí começou a situação. E a Ruth, que estava aquele mal de colono, ela começou a dar um caroço esponjoso nas costas. Eu sempre tenho essa mania de fazer massagem e tudo, né? Eu fiz massagem nela e vi o caroço. E eu achei esquisito aquele caroço. Ela tinha que vir fazer o tratamento com mal de colono. E ela viu, e o médico viu aquele caroço nas costas dela. Eu havia falado com ela para não deixar de falar com o médico aquilo. Fez o exame, aquele caroço, ou seja, era uma bolsa que deu atrás da escápula direita, e aquilo ali era um câncer. Ele já estava bem adiantado, porque já estava com a raiz dele quase atingindo o pulmão. E nessa brincadeira, esse câncer escapular, ele apodrece, ela tinha o câncer escapular, o nome científico eu não consigo memorizar, né? É um nome bem estranho. Ele apodrece o osso. Os ossos apodrecem. Quando chegou lá, o médico mandou ela abrir os braços, então ela abriu, acabou de quebrar aquilo, esmiuçou tudo. Então imagina a dor que ela sentiu e eu estava lá, e no monte orando, porque no centro da cidade não pode orar. Então era madrugada, era gafanhotos, escorpião lá onde a gente estiver para orar, mas nunca nenhum crente que vai lá em cima, foi lá em cima orar, não, já teve, muita gente foi picado de escorpião lá assim, mas nunca crente nenhum foi picado de escorpião, e era muitos. Às vezes eu chegava em casa, estava gritando assim, eu tinha que colocar a roupa do lado de fora da garagem, e para acampar embaixo, para o escorpião não entrar, porque assim da noite a gente não consegue enxergar tudo, né? Tanto cansado, de madrugada, 2, 3 horas da manhã. E a Ruth aqui em Belo Horizonte teve que fazer cirurgia de emergência para tirar a escápula dela. Eles queriam tirar toda a escápula, mas devido à movimentação do corpo, né, que depende muito dessa musculatura, do trapézio e a musculatura escapular, então eles falam assim, ela está com outro câncer convencional nesse músculo. Ou seja, o músculo dela foi retirado aqui do trapézio, que se tiver no pescoço, até na próxima cintura, próxima bacia. Que é onde ele começa, aqui tem um tendão, e termina aqui no outro tendão. Então foi retirado todo esse músculo com os tendões. Então aquele movimento, como eu já falei no outro aquele movimento, esse aqui ela não pode fazer porque ela não tem aquele músculo. Porque naturalmente a musculatura enche o lugar, mas nunca faz o mesmo movimento que teria que ser feito com aquele. Esse eu já disse dos irmãos. Então foi tirado a parte. A metade da escápula foi retirada e toda a musculatura escapular, toda a musculatura que faz esse movimento. E isso eu estou lá no campo, congregando, minhas filhas cuidando dela aqui. Que situação! E para vir, mas não podia vir, porque, meus irmãos, você sabe o que é amor à obra? Amor à obra é uma coisa diferente. E ela tinha uma paixão muito grande, um amor muito grande por isso. Mas infelizmente estava segurando ela no hospital. Os irmãos entenderem também, igual nós temos o pastor, que ele, o tempo todo ele está preocupado com o que é que ele traz para as ovelhas que Deus entregou para ele cuidar. Irmãos, é um amor muito grande que talvez os irmãos não conseguem entender. A esposa, com certeza, sabe disso. Mas se a irmã começar a falar, que meu marido ama vocês, que o seu filho, eu tenho certeza que os irmãos nem vão entender a situação. Tamanho é esse amor. Agora imagine o amor ágape que é de Deus para com ele e conosco, que é o nosso povo que está aqui reunido em torno dele para glorificar e adorar ele. Eu louvo o Senhor porque o Senhor abençoou que 2 câncer Deus curou dela. O câncer escapular e o câncer convencional. E outra coisa, lembra que eu falei do mal de colono? Ela tinha um tumor no reto. E ela, assim como no início do tratamento do tumor no reto, a médica já sabia do tumor, né? Então agora que tem esse caroço, que naturalmente é um caroço maligno, né? Então a médica mandou fazer o tratamento. Só que o seguinte, eu já tinha feito a minha campanha de jejum e oração, e assim a médica mandou fazer esse exame. Ela já estava sofrendo aquilo. Quando fez o exame dela lá, aquela endoscopia e tal, e fazem o aparelho, a médica falou assim, olha, você pode ficar tranquila, viu? Que do câncer você está livre. Ou seja, Deus curou o terceiro câncer.
passando o tempo, e eu nessa situação eu continuava em Cachoeira do Pajeú. E já tinha bastante tempo, que já lá em São João do Paraíso, eu fiquei 5 anos e 8 anos em Novo Horizonte, Rumelita e Cachoeira do Pajeú. E estando em Cachoeira do Pajeú, a Ruth voltou para lá. Aquela situação difícil, né? Que a gente continuou pregando. Aí a doninha lá pega e reuniu um povo lá e começou a discutir. Uma discussão séria, meus irmãos. Que diz que desde que eu apareci lá, naquele lugar, ou seja, chegou um obreiro naquela igreja, apareceu uma sombra que a igreja, a cidade é um buraco, né? É um fosso, então muito cheio de montanhas em volta. Então diz que apareceu uma sombra na região sul para o norte da cidade, ou seja, das montanhas para cá, que tem atrapalhado demais o centro espírita, os 2 centros que tinha na entrada da cidade. Então eles tiveram que sair, falaram assim, não, nós vamos mudar daqui, porque aqui nós não estamos conseguindo ver nenhum dos orixás, nenhum dos exus. Então essa sombra está atrapalhando demais, que é exatamente lá que eu morava, na parte de cima. Então todas as madrugadas, meus irmãos, eu orava, Deus me chamava, eu estava dormindo, tinha acabado de deitar, chegava da escola que eu estudava em Salinas, eu tinha que pegar a moto sempre para poder estudar, 149 quilômetros, chegava em Salinas, estudava, saía já às 10h30, ia 149 quilômetros. Às vezes a Ruth ficava sozinha lá com medo, então eu levava com ela, ficava passeando em Salinas e eu na escola. Aí estava 10h30, ela estava morrendo cansada, nós voltávamos, chegava no restaurante na beira da estrada, eu vou jantar aqui. Aí de vez em quando uma pessoa passava lá e falava, o pastor jantando no restaurante, comendo dinheiro do povo lá, que covardia, comendo coisa gostosa aqui, o povo não comendo nada. Então vocês imaginam que situação. Eu andei de carro de luxo, eu tinha um Kia Caris, né, que carro grandão. Então o pessoal, nossa, carro bonito, e tinha uma moto, CB300, tinha uma CB300, um baú, né? Então olha só que moto chique, que carro bonito que esse pastor tem, não tem dinheiro para nada, chega aqui e ficou rico. Que você veio para cá pobre e ficou rico, só para você fazer ideia, né? Mas graças a Deus o Senhor abençoou, a igreja foi crescendo. Aí a Ruth lá, daí a pouco começa a sentir os probleminhas e tudo, voltou a Ruth para poder fazer as consultas dela normal e tudo, e aí já não pôde mais voltar. E nisso eu continuei lá em Cachoeira do Pajeú. Então Deus me abençoou de uma forma tal que me chamaram, falaram, você tem que ficar aqui com sua esposa, porque não dava para ficar aqui só com suas filhas, não. Suas filhas têm que trabalhar e tudo. E aí eu conversei com o pastor chegou perto de mim e falou assim, olha, eu te autorizo, você vai. Em nome de Jesus, você vai. Eu vou arrumar um outro obreiro, vai ficar no seu lugar. E assim ele fez. Ele demorou um pouco, né, meus irmãos? Então, estou falando que reduzindo aquele tempo, porque aquele lá é difícil. Então, Deus abençoou o pastor, arrumou um outro obreiro para ficar no meu lugar. Quando eu cheguei aqui, a Ruth estava com vários tumores cancerígenos nos ossos. Havia vários tumores na bacia, na coluna, nas costelas e tumores, os irmãos sabem, os caroços nos ossos. E assim foi, mas eu falei assim, meu Deus, antes de eu sair de lá de Cachoeira do Pajeú, o Senhor me viu quantas vezes eu tive no monte. O Senhor me viu também quanto tempo eu já fiz consagração de madrugada. O Senhor viu quantos jejuns eu já tinha praticado, tanto pela igreja quanto por minha esposa. Tu sabes disso, Senhor. E assim aconteceu que Deus, eu fiz uma oração assim, ousada mesmo. Eu falei, então, meu Deus, será que o Senhor vai deixar eu terminar o meu ministério desse jeito, meu Deus? Eu em oração falando assim com Deus, mas Deus me fez chorar e tocou meu coração. Não, eu ainda estou aqui. Deus disse para mim nas minhas orações, e era de madrugada, eu ainda estou aqui. Aleluia. E a Ruth estava com muita dificuldade para ir para o hospital, e eu já estava aqui com ela. Mas só que é o seguinte, mas assim que eu cheguei, que eu estava com ela estava sentindo dor de outra situação. Eu não sabia que as dores são diferentes. A dor que ela sentia antes era dificuldade, e as dores que ela sentiu depois é porque houve um mover no corpo dela, porque Deus já tinha feito a grande obra. Onde havia ciências, os tumores, eram, se não me engano, 8 quantos tumores eram? 6 e 1 na cabeça, 7.
Então eram 7 caroços nos ossos, ou seja, 7 tumores, né? Então, onde havia quilos, nós fomos fazer um novo exame, porque eu fiz aquela oração e Deus falou assim: eu ainda estou aqui. E aí eu fui com ela, né, fez o exame, aquela coisa toda. Sabe o que aconteceu? A resposta do exame demorou muito para poder ser feito esse exame. Vi lá na resposta do exame: havia erosões onde havia tumores, havia buraco onde havia caroço, ou seja, alguém operou aqueles buracos. Eu não sei o que está acontecendo com ela, não sei o que isso está acontecendo com ela, não, mas vamos fazer o tratamento, porque eu não sei o que está acontecendo. Ou seja, a medicina está confusa com a Ruth, porque Deus operou. Deus operou a vida dela. Operou maravilha, meus irmãos. Além de operar esse grande milagre, esse milagre que a igreja está cultuando aqui, com testemunhos aqui, que maravilha de Deus fez. A irmã caiu, bateu a cabeça, que o mais fácil, o mais certo, é que o cérebro dela estava lá, e com certeza era um traumatismo grave, mas ela teve apenas um trauma, ela bateu a cabeça, naturalmente ela vai ter morrido. Mas Deus estava lá, irmão, por isso é que não aconteceu isso, Senhor, viu? O anjo do Senhor acampa ao redor de Deus, ninguém pode todo mal, todo mal. Aí o médico pega e fala assim: não, continua vindo, porque nós não sabemos o que está acontecendo e tal. Então ela continua fazendo o tratamento, a quimioterapia e a radioterapia para a confirmação deles. Mas isso não curou o câncer, não tirou os caroços, porque mesmo curada, tinha que fazer a remoção dos caroços. O médico tinha que fazer as remoções dos caroços, se quisesse ficar livre dos caroços. Mas Deus fez o que o médico não queria fazer, o que queria fazer. E Deus curou também dela do 4º câncer. Aleluia! Mas os irmãos sabem que também a gente teve lá, muita pressão que a gente passou, igual eu disse dos irmãos, né? E eu com 34 anos, 33 para 30, aliás, 53, 54, glória a Deus, a gente confunde. Eu comecei a dar lapso de memória. A irmã, imagina que eu estou falando, a irmã Roberto, irmã Isabel. A irmã sabe o que eu estou falando, né? Eu comecei a dar lapso de memória, ou seja, estava incluso no Alzheimer. Já estava no número 4. 4, 3, 2, 1. 4, a pessoa está com lapso de memória, mas reconhece as coisas, consegue conviver com as pessoas normal, parcialmente normal, esquecemos mais da metade das coisas que vê, né? Lembra mais as coisas remotas. E assim vem a numeração, mas ele estava incluso no grupo dos Alzheimer. E eu não acreditei que o médico falou aquilo e comecei a orar. Aí pronto, teve um monte, vamos para o monte de novo. Eu estava morando em Salinas, e já estava nessas dificuldades todas. E em Salinas o povo lá não tinha chegado à oração, mas eu peguei lá para a sede, lá para o fundo, junto com o pastor Ivo. Pastor Ivo, nossa Deus, ele começou a orar agora, termina no dia amanhecendo, e nem tira o joelho, continua lá dobrando. E assim eu fiquei orando até a madrugada com ele, eu não aguentava deixar ele sozinho lá. E assim era. Mas Deus teve misericórdia de mim. E assim eu peguei e fiz uma prova, e passei na prova. Eu consegui aquela prova de admissão, fazer 93 pontos em 100. Meus irmãos, foi Deus que fez aquela prova. Não tem lógica, meus irmãos, de passar uma prova daquela, tanto que aquele problema que eu tinha, e mais de 30 anos sem estudar e fazer uma prova daquela. Principalmente a redação, foi 100% da redação. Eu acho que o que mais me ajudou foi aquilo. Então não tem jeito mesmo, foi Deus que fez a prova para mim. E assim, meus irmãos, eu com Alzheimer, já a medicina falou assim: não, esse cara é louco, não tem jeito, não, pode ser que deu Alzheimer, não está estudando, não. Alzheimer não é o esquecimento, não é o lapso definitivo, não, mas o que aconteceu comigo foi o contrário. Deus abençoou, meus irmãos, foi 2 formações acadêmicas, graças a Deus. Eu não sei como, mas Deus está lá, Ele está lá junto comigo. Fiz 2 pós-graduações pela infinita misericórdia de Deus, para provar com o médico que não é a definição. A última palavra é do Senhor, a última palavra é de Deus. Então, onde Deus foi a mão, meus irmãos, acabou. Porque Deus ama quem faz a obra. E olha, eu digo para os irmãos: se porventura
estão congregando, tiver algum irmão que às vezes está vindo por vir, prepara seu corpo, e se de repente o Senhor falar, é agora a sua chamada, se for para o campo ministerial, não sei, se for para fazer alguma função na igreja, não sei, mas prepara, porque Deus tem muita coisa para fazer, e a falta de obreiros é muito grande, a falta de obreiros é muito grande. Veja, meus irmãos, a Ruth está aqui, levanta aqui, neguinha. E ainda chegam a alguns lugares e tem alguns médicos que falam assim, chama sua filha lá para mim, por favor. Né? O pior é sentar aí, filho. O pior é que às vezes, um dia chegou no hospital para fazer uma consulta, no hospital militar, e lá ela estava fazendo uma consulta e de repente eu tinha que voltar lá na frente para poder pegar uma outra ficha para marcar uma outra consulta de retorno para ela. E voltar ali, lá naquele corredor, ela estava consultando, né? Aí a menina pegou e falou a mesma coisa. Deixa eu te falar, a sua filha já foi atendida e passou para lá e virou aquela rua, foi lá embaixo, está te esperando lá embaixo, perto do restaurante. Ah, tá bom, mas o povo gosta de falar mal da gente, né? Tristeza. Não, me faça favor, faça favor. Não, essa moça é sua filha mais nova ou mais velha? Estão dizendo hoje, eu tenho que colorir meu cabelo, né? É difícil. Então é assim, meus irmãos. Imagina quão difícil é o tamanho da estrada que passou, ou seja, o tamanho dos vales que passou, o tamanho de dificuldade que passou Moisés no meio do deserto. 40 anos nos desertos, onde nós sabemos que no deserto o sol durante o dia aquece a sensação térmica de 60 graus. Hoje, 61 graus. Já fiquei sabendo que hoje tem 61 graus no meio do deserto Saara. Imagina a noite chega a 20 graus negativo. Que temperatura esquisita, né? Pois é, foi nesse deserto que passou Moisés com aquela grande multidão atrás dele, onde no trajeto a noite chega a 20 graus negativo, né? Deus fez uma coluna de fogo para aquecer aquela multidão que estava saindo do Egito para o deserto. Deus acomodou todos eles e todo o povo reclamava, assim como muitos reclamavam. Então, imagina quantas reclamações eu tive nas igrejas do Brasil. Muitas reclamações, o povo reclamava com Moisés, mas Deus fazia no meio do deserto, no meio de uma pedra, sair água para toda aquela multidão beber. Não, mas lá nós comíamos carne, nós comíamos, tinha alimentação e não sei o que. Deus fez aparecer as codornas, as aves, não é essa codorninha aqui não, viu, meus irmãos? É a codornona, lá no meio do deserto. E assim eles comiam e fartavam daquela comida. E o povo reclamava, não podia reclamar do sol e nem do frio da noite, porque à noite Deus fazia a coluna de fogo para aquecer todos, enquanto durante o dia estava uma nuvem hídrica. Não é nuvem comum não, porque a nuvem comum às vezes ela aquece também, que é a chamada nivus, mas é a chuva, aquelas híbrida, aquelas chuva para chuva, aliás, aquelas hídricas que é com chuva, mas não chovia, mas é deserto, e assim acomodava as pessoas ali embaixo, por causa do calor, e eles andavam, continuavam andando, e a nuvem por cima deles para proteger. Então, onde quer que você esteja, meus irmãos, o Senhor está como um anjo, protegendo a cada um. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor de quem vê e livra de todo mal. Onde você estiver andando, o Senhor se faz presente. Então, quando eu orei aquela oração, eu senti, eu ouvi Deus falando, eu ainda estou aqui. E eu pedi a Deus, para Deus ter misericórdia, já que curou de 3 cânceres, então para tirar aquele da minha esposa, ele só me respondeu assim, em oração, na minha oração, ele falou comigo, eu ouvi, parece que eu senti ele tocando a ele, falando assim, eu ainda estou aqui. Então o Senhor, ele permanece o tempo todo com a igreja do Senhor, quer seja a sua enfermidade, quer seja a sua dificuldade, que for financeira, o que for que estiver acontecendo com os irmãos, busca o Senhor, ora ao Senhor, Ele está sempre pronto a nos atender, por mais difícil que seja. Olha, meus irmãos, eu sempre tive problema na coluna. Meus irmãos, eu recentemente, com 64 anos, eu já fiz 2 cirurgias, eu estou com 2 hastes na coluna, de prótese na coluna, senão eu não sabia. Mas eu agacho, levanto, normal. Eu não podia fazer isso, porque Deus estava lá e eu fiz a cirurgia.
cirurgia tão grande, 4 cirurgias numa só, e no outro dia eu já estava saindo para ir embora para casa. Mesmo com 64. E aquelas pessoas que tiveram a cirurgia, que fizeram a mesma comigo, até um que eu sei, tenho certeza, que saiu da cadeira de roda, se não me engano, sexta-feira passada. Os outros estão tudo ainda deitados, acamados, ainda qual problema fizeram. Mas não era tão grave quanto o meu. Imagina, meus irmãos, Deus tem que ter misericórdia. E mandaram você ter ir, porque depois que a gente tem 60, depois de 60, tem que ir no CTI, depois da cirurgia. Eu acho engraçado, a gente chegou lá, eu comecei a pregar o evangelho lá, né? Estou pregando o enfermeiro, mas tem uma médica lá que não gostou, não. Mas eu falei com ela, Jesus te ama. Falei com ela, e ela reclamou lá. Nós temos que tirar esse moço daqui, porque já está demais, está muito engraçadinho aqui, não precisa de CTI, não. Ela falou assim, aí o médico lá, o outro médico que tinha feito a cirurgia, falou assim, vamos falar o nome dela, né? Aí ninguém conhece ela, a doutora Cláudia, se a senhora retirar os soberenos aí, eu vou entrar com a ação contra a senhora, porque ele tem 64 anos e a cirurgia dele foi ontem. E ele tem que ficar em pelo menos 48 horas. Aí ele falou, não, mas ele já está levantando, ele está ficando em pé. Não, é 48 horas, ele tem 64 anos. A senhora sabe. E assim ficou a coisa. Ou seja, Deus estava lá, meus irmãos. Eu saí andando, Deus teve misericórdia de mim. Eu tive algumas cirurgias, né? Graças a Deus, estou novo, pronto para a obra. E a minha esposa, graças a Deus, ela está fazendo tratamento de remissão. É porque é obrigado a fazer, mesmo curado, tem que permanecer na remissão. Então eu pensei, remissão que a gente tem é remissão de pecados, né? Mas era remissão do câncer. Então, quer dizer, ela foi remida, para falar a verdade, ela foi lavada e remida do sangue de Jesus, e por isso que ela foi remida do câncer. Porque o câncer, meus irmãos, é muito grave o que eu estou falando. São 4 cânceres. E outra, foi um escapular, o outro convencional muscular, o outro é o mal que se transformou em câncer retal, e o outro câncer que é ósseo, que é uma outra que se chama mieloma. Um câncer chama mieloma. Tudo esquisito, né? Mas é isso aí. Então Deus teve misericórdia desse jeito de mim e fala assim: se eu, olha só, são 14 anos de obra no meio do deserto, 14 anos, embora Moisés foi 40, eu tive 14 anos. Meus irmãos, eu cheguei a passar muita necessidade, graças a Deus, muita necessidade. Eu fiquei só com um carrinho lá na roça, e mesmo assim, eu quase quebrei umas 3 vezes na roça, vai na roça, vai para cá, vai para lá, para cá, e mesmo assim, Deus teve misericórdia, porque a única coisa que eu tinha de valor era aquele carro. Já cheguei no lugar que eu não tinha nada, precisou de algum dos irmãos me ajudar. Por que eu com esse salário eu não tinha condição? Porque meus irmãos virava tudo cesta básica, porque virava tudo cesta básica. Por isso que eu não tinha condições. Às vezes tinha que vender o carro para poder transformar em cesta básica para ajudar os irmãos. Enquanto os outros de fora falavam, nossa, você está rico, comprou um carro bonito, olha lá, é rico, com coisa bonita, ela está rico. Então o povo só olha erro no pastor. O pastor tem que ir a ponta de ferro. Eu escudo da igreja. Ai daqueles que for mexer com uma das ovelhas. O pastor aqui, ó, a cara dele já manda, você já vê como é que é, né? Então vai ter que encarar o pastor. E naturalmente é assim que acontece. Muitas vezes tentaram incomodar a igreja. O outro vizinho lá de São João do Paraíso tentou incomodar a igreja. Não teve condições, ele era muito rico e ele falava, eu sou poderoso, tudo, né? Então o que aconteceu? Eles tentaram pegar a palavra para ele, pegaram e falavam para a gente que é o evangelho. Ensinavam muito. Infelizmente partiu para a eternidade. E assim, o que aconteceu? Sem salvação, né? Lá em Belita, aconteceu um problema sério, que foi um menino que aceitou Jesus e preferiu voltar para o mundo pecaminoso, e assim aconteceu, partiu para a eternidade. Graças a Deus, que ainda no último tempo ele se arrependeu. O pessoal foi lá em casa para me conhecer, o pessoal da ambulância, do SAMU, foi lá em casa para me conhecer. O senhor que é o pastor do menino? Então, eu que era pastor dele. Pois é, ele saiu da sua igreja, estava falando lá, contou tudo, e disse que o senhor tinha falado para ele não ir, porque ele ia morrer. E assim aconteceu. Ele foi para lá e desobedeceu o senhor. Então, por isso, o tempo todo da ambulância estava falando: oh Deus, eu quero voltar, Deus. Eu aceito Jesus, aceito. Ô pastor, perdão, eu vou voltar e pedir perdão do Senhor. Quer dizer, olha só como tem tantas ovelhas aí perdidas, tantas ovelhas, e tem tantos lobos que
dessas ovelhas. Então, meus irmãos, o id é de Deus, que determina. E nós somos aqueles que recebemos o id. Então, a hora que o Senhor estiver preparado para qualquer um de nós, esteja preparado. Não fique serelepe igual eu era antigamente. E se eu tivesse preparado igual Moisés, com certeza eu estaria em outro tipo de luta, outra tipo de dificuldade. Mas graças a Deus, é